5, nós vamos ler do versículo 1 a 8, é um texto bastante conhecido, né, e eu gostaria de meditar um pouco. Vamos ler até o versículo 11. João capítulo 5, versículos 1 a 11. Acredito que os irmãos conheçam muito, né, essa passagem, mas nós vamos estar meditando nela hoje com o tema que o estado da igreja atual seja mudado pelo poder de Cristo Jesus. Diz assim o texto: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto ele tem um significado muito interessante, né, porque trata exatamente de um tanque, né, um balneário público, porque muitas das pessoas se dirigiam para aquele lugar. O seu nome Betesda, a tradução de Betesda significa casa de misericórdia. Alguns arqueólogos bíblicos vão dizer que esse tanque ficava muito próximo à porta das ovelhas, onde se entrava as ovelhas do sacrifício, e tinha lá um duto que pegava todo o sangue que era derramado no altar e despejava exatamente neste tanque público chamado Betesda. Alguns vão dizer, culturalmente, como nós vemos no texto, que de tempo em tempo a água ela era movimentada, como que se um anjo descesse, então movimentasse a água, e aquele primeiro que pulasse no tanque, ele era curado de qualquer enfermidade, e isso era exatamente a cultura tradicional da época, né? Outros vão dizer, dentro da própria arqueologia bíblica, que dentro daquele tanque existia como que um geyser ou geyser, que era uma forma exatamente de um duto, né, que vindo das profundezas da terra, sacudia a água, e a impressão que se tinha é que aquela água era girada ou agitada em virtude desse expulsar da própria terra. São teorias, né, que nós podemos ler nos livros da arqueologia bíblica, ou alguns pensadores da própria estrutura bíblica. Mas o que me pega exatamente a pensar, o cuidado de Jesus com todas as pessoas, indistintamente ou independente da condição dela, ou da sua condição social, moral, ética. Jesus tem cuidado com todas as pessoas. E a primeira coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: presta atenção, Jesus cuida de você, particularmente e individualmente. Jesus vê você particularmente e individualmente. Jesus compreende você particularmente e individualmente nas suas limitações, dificuldades, no intuito desta preocupação resultar numa ação de Jesus em seu favor. Ou seja, há de se pensar que Jesus Cristo, naquele tempo, agia de uma forma pessoal, individual e particular, que não mudou no nosso tempo, cujo qual, então, através da pessoa do seu Espírito, Jesus Cristo continua pensando e agindo diretamente e pessoalmente para comigo. Nós poderíamos dizer aqui sobre a possibilidade de Jesus Cristo curar alguém. Um homem, 38 anos, né, doente, enfermo. A gente já falou isso uma vez, há muito tempo atrás, mas eu comecei a pensar sobre um ser humano, 38 anos, vivendo num leito, provavelmente paraplégico, não podia andar, estava ali há aproximadamente 38 anos, tentando subir no tanque. Aí eu fiquei pensando, Jesus Cristo vendo aquele cidadão. Talvez nós poderíamos imaginar alguém há 38 anos naquele local, paraplégico, talvez suas necessidades fisiológicas fossem feitas por ali mesmo.
talvez ele não estava tomando banho, talvez não cuidasse da sua aparência, talvez o seu cabelo estava grande, sua unha grande, sua barba grande, eu não sei. Talvez suas roupas estavam assim, degradadas, porque ele estava vivendo ali. E olha, 38 anos, poderíamos dizer, Jesus Cristo curando alguém, observando alguém, há 38 anos o sofrimento, nos leva a pensar uma outra coisa, poderíamos dizer isso também. Quantas as pessoas estavam ali que viram aquele homem, mas não estenderam a mão para ele? Nós poderíamos pensar o seguinte: aquele homem não tinha ninguém, ele próprio disse, que se preocupasse com ele para ajudá-lo. E é nesse contexto que eu gostaria de chamar a atenção do estado da igreja atualmente. Como disse, Betesda significa casa de misericórdia. Como disse também, muitas das pessoas estavam ali aguardando o agir de Deus, a misericórdia de Deus para com aquelas pessoas. E uma das coisas mais importantes dessa realidade de casa de misericórdia, o tanque de Betesda, é entender o significado da etimologia da palavra, né? Misericórdia. Misericórdia. Colocar no coração próprio, pessoal, o que o outro está sentindo. Nós poderíamos dizer que é um sentimento de empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Uma das coisas interessantes também que eu pude pesquisar, que o tanque foi criado para ser um lugar de abrigo para as pessoas necessitadas, mas com o tempo ele perdeu o propósito, porque muitos doentes estavam acumulando naquele lugar. E mais do que ser um lugar de auxílio, de misericórdia, os que eram curados saíam daquele lugar e não se lembravam mais daquele local. E não se preocupavam em ajudar outros. É um ponto. E se a gente pensar hoje, irmãos, sobre o estado atual da igreja evangélico-cristã dos nossos dias, século 21, ano de 2025, muitas vezes a igreja também é conhecida como Betesda, um lugar onde impera a misericórdia, o amor e a graça, onde pessoas, vidas sedentas de encontrar a solução para a sua vida, para o seu estado atual, buscam Deus, mas ela perde o seu propósito, porque as pessoas vão se acumulando sem receberem nessa igreja a restauração que elas precisam. E aí nasce uma pergunta, né? Então, como deve ser a igreja nos dias de hoje? Como deve ser a igreja que agrada ao coração de Deus? E aí fazendo uma comparação, né, do propósito da igreja atual com o tanque de Betesda, e aí do século I, né, do período do ministério de Jesus Cristo, nos seus 30 e poucos anos de idade. A primeira coisa que eu observo na igreja dos dias atuais, que ela precisa retornar a ser, ela precisa ser um lugar de cura. A igreja precisa ser um lugar de cura. Não somente um local de festividades ou encontros sociais. Se a gente parar para analisar o contexto da igreja atual, a igreja tem perdido a cara de igreja para que as pessoas possam se aproximar na igreja. Uma das coisas interessantes é que a igreja do lugar de cura, ela não está apresentando cura porque, na verdade, não há interesse de ter vinculação. O interesse é fazer com que as pessoas venham a esse local, participem de um evento festivo, se sintam alegres e satisfeitos naquele momento, e aí acabou o compromisso. A igreja de hoje, ela está se tornando um verdadeiro palco de mensagens que são coach, de motivação, de incentivo, de te jogar para cima, mas na verdade dar o sustento necessário para uma transformação de vida não mais existe. A igreja de hoje não está curando a alma de ninguém. A igreja de hoje não está levando ninguém a reconhecer o pecado e se arrepender dele. A igreja de hoje não está levando ninguém a amar ninguém. A igreja de hoje está se tornando um verdadeiro palco de individualismo, de vontade de satisfazer os seus próprios desejos e os demais é que se piquem. Basicamente, um tanque de Betesda. Um local de cura, porém, sem transformação. O primeiro versículo, né, do texto que nós lemos, diz que havia uma festa dos judeus.
Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Olha a discrepância. Enquanto uns estavam festejando em Jerusalém, outros estavam no lugar da misericórdia desejando cura. Olha a discrepância. Enquanto muitos estavam felizes, se relacionando no seu momento coach de ser, outros necessitavam do estender da mão, do socorrimento, da bênção de Deus, que não era compartilhada. Se fizermos uma análise, meus irmãos, e aí uma análise crítica, particularmente crítica e pessoal, da minha igreja, da nossa vida, da igreja que eu sou, olhando para dentro de mim, será que talvez eu não esteja buscando tão somente a satisfação dos meus prazeres e dos meus desejos, das festas que eu posso participar, ou das mensagens que possam alentar o meu ouvido e me dar o ânimo que eu quero para me encarar a semana, dizer, puxa vida, agora sim, é isso, mas não olhar para o chamado de Jesus Cristo, como nós lemos no texto inicial, de anunciar o Evangelho, né? Cujo Jesus Cristo estaria conosco durante todo o nosso tempo e nossa vida. Tem muito doente, tem muito enfermo dentro da igreja que está sendo esquecido, como no tanque de Betesda. E aí a gente pode fazer uma amplitude, né? Tem muitos doentes, emocionalmente falando, que estão dentro das igrejas sendo esquecidos e abandonados. Tem muitos doentes nos seus relacionamentos, que estão no lugar da cura, mas não são curados. Tem muitos doentes necessitando de carinho, de amor e de afago, mas não são notados, como aquele que estava há 38 anos. A igreja deve ser e precisa ser um local de alegria, mas a gente precisa ter em consciência e em mente que o motivo maior da alegria não é para a gente ficar festejando sem motivos, não. É para a gente glorificar como os discípulos que, como disse o próprio Jesus Cristo em Lucas 10:20, alegremos-nos porque os espíritos se submetem. Não, você não deve se alegrar por isso, mas sim porque o teu nome está rolado no livro das vidas. Tem muita gente usando a pirotecnia, né? Show de fogos para dizer do poder, da autoridade, da fama, do dinheiro que Deus dá, se alegrando com as coisas que são meramente efêmeras ou passageiras. Duram um tempo, mas vão se perder ao longo da história, e não se apercebem que a maior alegria que precisa estar no sentimento de cura da igreja é a certeza dada pelo Espírito Santo de que o nome está escrito no livro da vida. A igreja precisa ser um lugar de alegria, sim, mas como diz o texto do apóstolo Paulo, se o teu irmão está alegre, alegrai-vos com ele, esteja alegre, mas ao mesmo tempo um lugar de tristeza, porque se alguém está triste, todos precisam estar tristes com ele. Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrem-se com aqueles que estão alegres, mas chorem com os que choram. Você tem notado a tristeza do teu irmão? A enfermidade do teu irmão e da tua irmã? Você tem notado a ausência dele ou dela por questões diversas? Quantos hoje não estão sentados ao teu lado que o domingo passado estavam? Quantos hoje não estão sentados ao teu lado e domingo passado também não estavam? Nós nos tornamos o lugar de cura onde nós buscamos aqueles os quais estão enfermos dentro da igreja. Eu não estou falando nem dos que estão fora, eu estou falando dos que estão dentro. Betesda estava sendo um lugar de dor e sofrimento para muitas pessoas, mas naquele dia Jesus veio para trazer uma alegria não vazia para as pessoas, mas uma alegria que promovia o verdadeiro sentimento da festividade, da certeza de que Deus, através de Jesus, vê particularmente, individualmente a cada um de nós. Compreende nossas necessidades e está disposto a supri-las. Por isso Ele nos chama. Observa, atenta. Tua igreja tem sido um lugar de cura para as pessoas que têm chegado até ela. Você tem sido um canal de cura
para que Betesda, o lugar da misericórdia de verdade, se revele a todas as pessoas que chegam a este lugar. Presta atenção nessa frase que eu li essa semana. Não importa como você chega à igreja, o importante é como você vai sair dela, restaurado e curado para a glória de Deus. E nessa noite, se porventura você veio para a casa de misericórdia, lugar de cura, não interessa o que acompanhou você até aqui. O que importa é que a partir daqui, nova criatura nascerá para a glória do nome do nosso Deus. Amém? A segunda coisa que eu também observo, né, no lugar de cura, é o ato de se estender a mão, né? Entender o outro, se colocar no lugar do outro, mas sobretudo estender a mão. O verso 5 e 7 diz algo muito interessante. Estava ali um homem enfermo, 38 anos. O verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Queres ficar são? Meu irmão, minha irmã, no lugar da cura, não é um lugar para a gente estar separado por pavilhões, em condição de status. Se a gente for analisar as igrejas dos dias de hoje, e eu fiquei assim, extremamente assombrado, né, com algumas coisas que eu estou vendo. Hoje nós temos igrejas com locais VIP. Você chega com seu carro, para num determinado local, você é recebido como convidado VIP. Você vai sentar no lugar isolado por segurança para você não misturar com o restante. Isso é real. O convidado VIP da igreja sou eu, nos olhos dessas igrejas. E aí, nós nos tornamos verdadeiros homens e mulheres que não se rendem à atuação do Espírito Santo, porque o que importa para essa igreja sou eu. Percebe? O que importa para essa igreja sou eu. Não interessa o que vai acontecer com os outros, não interessa o que está sendo servido. O que importa é que eu estou sendo aqui o VIP desta noite. É basicamente o tanque de Betesda distribuído em pavilhões. Pavilhões eram andares, alpendres, locais especiais. Uns locais mais próximos da água, outros locais mais distantes e outros mais distantes ainda. Será que a igreja dos dias de hoje está sendo isso? Um palco de pessoas VIPs, cujo convidado VIP da igreja, o Senhor da igreja, talvez não esteja nem dentro dela. E olha a simplicidade. Estava todo mundo ali, aguardando o momento. Vamos esperar. É a festa, os VIPs. Luzes, som, fumaça, barulho, vamos lá. E de repente Jesus, no meio de todos eles, olha para aquele homem e diz: eu sei que você está nessa situação tem muito tempo, eu te conheço. Você quer ser ajudado? Nós temos que pensar, irmãos, se na verdade nós não estamos tornando verdadeiras pessoas, né, que querem encontrar lugares VIPs, né? A igreja muitas vezes está ficando como Betesda. Há pavilhões, status, né? Pessoas separadas pela sua condição social, pela posição que ela ocupa, quem ela é, o fulano, o beltrano, e até na sua estrutura mesmo, né, de cargos e hierarquias, né? Eu sou o pai apóstolo fulano, o vice-deus beltrano. Está um tal agora de títulos que têm sido coisas horríveis. Título não põe ninguém perto de Deus, não. Pode tirar de lá, tá? Pode tirar de lá. Querido irmão, a igreja é um lugar de cura, mas precisa ser um lugar de estender a mão. A igreja precisa ver o outro e dizer: eu estou contigo. Você vê esse lugar trazido por Deus para se unir comigo na adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele toda a honra e toda a glória. E nós viemos aqui para experimentar o bálsamo da presença dele. Sabe por quê? Porque nós somos miseráveis pecadores.
O dinheiro que eu tenho no meu trabalho, a posição que eu ocupo, não será nada no dia em que a morte chegar, em que a eternidade se abrir. Eu não vou ter condição de comprar o ingresso para entrar no céu com toda a fortuna que eu tenho, por mais bilionário que eu seja. E graças a Deus eu não sou. E tem muita gente se julgando na sua posição e na sua colocação, desejando que os holofotes e toda a honra seja dado a ele. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos entender que a nossa vida neste lugar é para estender a mão. É para ser tratado como um servo, instrumento de Deus para a glorificação do nome dEle. A igreja não pode mais viver nesse ambiente de competitividade em que um acha que é melhor do que o outro e não vai se aproximar do outro. Isso não existe. Se a igreja não tivesse orado, Serginho, se a igreja não tivesse aberto as portas, Silvaneito, Sérgio e vários outros, muitos de nós, se a igreja não tivesse orado por mim e pela minha família, talvez eu não estivesse aqui. E nós nos esquecemos desse cuidado e desse amor de Deus através da atuação da igreja, que precisa ser um lugar de cura e ao mesmo tempo um lugar que estende a mão. Se eu chego enfermo, irmão, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a igreja tem que olhar para mim e dizer o seguinte: vem cá, meu filho, Deus vai me usar, Deus vai usar para que nós possamos mover céus e terra para abençoar a tua vida. Muita gente bate a porta da igreja para pedir alimento. Às vezes dentro da igreja tem gente passando dificuldade sem alimentação. E quantas são as igrejas que nem olham para isso? Nós não podemos ser assim. Nós temos que lutar contra isso, em nome de Jesus. O interessante é que Jesus, né, o Filho de Deus, o homem, o Deus encarnado, se aproxima de alguém há 38 anos num estado deplorável, em pé de igualdade. Ele diz o seguinte: filho, quer ser curado? Eu sei da tua necessidade. Jesus não subiu em pavilhão, em andar, é outra realidade, para demonstrar aquele. Jesus foi o mais humilde. O texto bíblico vai dizer que esvaziou-se da sua glória, se fazendo menor do que os anjos. Sabe por quê? Porque anjo não morre, para habitar entre nós e demonstrar quem nós deveríamos ser. A gente precisa urgentemente em nossas igrejas abrir mão dos pavilhões que nos separam. O progressismo faz isso muito bem. O progressismo, ele joga um contra o outro, cria pequenos nichos de pessoas para que a gente não se relacione. E isso é o inverso do evangelho. O evangelho é relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós não somos taxados, os cristãos, negros, brancos, ricos ou pobres, altos ou baixos. Nós somos aqueles que fomos lavados pelo sangue de Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos faz iguais, nos faz irmãos, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira de nós tudo aquilo que é passageiro, porque o que nos importa é a eternidade. E levar às pessoas o mesmo sentimento e o mesmo desejo que impera no meu coração, de que no dia que o Senhor me levar, eu vou viver com Ele na glória. Tudo que eu canto aqui, eu cantarei eternamente no céu, e aí face a face. A Bíblia fala que eu vou ver como Ele de verdade é. Assim como Ele me conhece, eu vou conhecer Ele também. Chegue perto dos irmãos da igreja, sabe? Abraça teu irmão, estende a mão. Às vezes você não precisa falar nada, mas só você demonstrar o amor se aproximando de alguém que você sabe ou percebe que o Espírito de Deus está te mostrando. Se aproxima dele, muda a história dessas pessoas, que pode ser você mesmo um dia. E a terceira coisa que eu observo exatamente nesse texto, que acho extremamente importante, é que além de ser um lugar de cura, a igreja, além de ser um lugar de estender a mão, é um lugar de trabalho. Não de dar trabalho, mas um lugar para trabalhar. Tem espaço para todo mundo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para todo mundo. Só não trabalha quem não quer. E olha o que Jesus fez nesse lugar, né? Ele demonstrou que ali não deveria ser um lugar de disputa. E nem tampouco um lugar que fica se preocupando com tradição ou com legalismo, né? Versículo 4 diz que ele estava esperando o anjo
e o primeiro que entrava, mas o homem não conseguia entrar, ninguém ajudava ele. E o versículo 9 diz assim: o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar, naquele dia era sábado. E 10, os judeus disseram: por que você está carregando o seu leito? Hoje é sábado, você não pode fazer isso. Tem muita igreja legalista e tem muita igreja de disputa. O pessoal fica disputando posição de poder. Quem que é o melhor, quem que é o pior, quem que canta, quem que toca, quem que faz, o que acontece. Está cheio de guerrinha, né? Cheio de mimimi, não sei o quê. E aí, esse tipo de questão não constrói nada, pelo contrário. Não une ninguém. Só contorna e constrói desavenças que fazem com que a igreja rua. Ela veio ruir por conta de que as pessoas, em suas atitudes mesquinhas, buscam disputar autoridade e poder. Isso mata. E ao mesmo tempo, aqueles que batem no peito para se chamar de santarrão e acusar o outro de pecador. Você, e não sei o quê, a sua igreja e tal. Nós precisamos acabar com isso. Jesus veio trazer união, comunhão, com simplicidade e humildade. Tem muito líder religioso ficando furioso porque as pessoas estão se colocando e se disponibilizando para adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem muito líder religioso, né, que está ficando aborrecido, chateado, porque percebe que existem pessoas que às vezes falam melhor do que ele ou conduzem melhor do que ele. É Deus usando a igreja na multiforme graça de Deus. Tem muita liderança, tem muitas pessoas de igreja que estão preocupados porque chegou um irmão que toca um instrumento, ou que fala, ou que não sei o quê, que estuda, que visita. E aí eu não consigo ser assim, eu vou tentar minar. Isso acontece nas igrejas atuais, não na igreja de Jesus Cristo que está nascendo nesse lugar, amém? E se porventura paira no coração de algum membro dessa igreja qualquer sentimento de disputa ou de legalismo, tem que cair por terra no nome de Jesus, porque o Senhor assim não nos ensina. A igreja é um lugar de cura, um lugar de estender a mão e um lugar de trabalho. Quando Jesus Cristo, no versículo 8, cura aquele jovem, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, verso 8, põe para nós aí, por favor, versículo 8 de João 5. Vamos ver se eu... Isso. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Chega de ficar parado. Chega de ficar esperando as coisas. Chega de ser um verdadeiro pessoa que só quer, né, receber. Agora você tem que mostrar e dar. Toma a tua cama e anda. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus está nos chamando. Toma a tua cama e anda. Fala da mensagem do Evangelho. Anuncia por palavras, por ações. Anuncia com o testemunho da tua vida quem é Jesus para você. Demonstra o milagre que o Senhor realizou, que é a certeza que habita no coração, que todo o pecado, toda a cédula que havia contra mim, Deus rasgou. E agora eu sou livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, por isso que eu venho à igreja. Porque na igreja, na reunião dos santos, já dizia Spurgeon, é o local onde os santos se reúnem para adoração a Deus. Neste local, eu adoro com o meu irmão, com a minha irmã, e nós somos um no mesmo espírito, numa só voz, numa só adoração, porque unidos nós somos vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, eu sou aquele que, se eu percebo que o banco está fora do lugar, eu vou colocar ele em ordem. Se eu percebo que a lâmpada está queimada, eu sou aquele que vou dizer, olha, eu vou trocar essa lâmpada. Se tem um papel, eu vou pegar, eu não vou ficar esperando ninguém fazer, porque o próprio Jesus disse: toma tua cama e anda. Chega de estagnação na igreja do Senhor. E às vezes, quando nós ouvimos situações como essas, é porque Deus está movendo exatamente o nosso comodismo, para que a gente se ponha a caminhar para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Há muitos crentes, né, que entram para a igreja, o lugar de cura, são acolhidos, são curados, mas não querem carregar a cama, né? É mais ou menos aquela historinha que a gente via lá do piano, né? Tem aquele que está embaixo do piano, carregando o piano. Tem aquele que vai do lado, olha, cuidado, você vai cair no buraco. E tem aquele que fica em cima do piano.
Você não está tendo força para carregar direito o piano. Tem muito crente assim. Não amadurece, não desenvolve, não cresce e não quer dar a Deus aquilo que de verdade ele recebeu. Dar a Deus o seu tempo, a sua vida, porque ele ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Porque o crente que recebe essa cura, nessa palavra de ânimo, né, coach, né, motivadora, meus lindos, tal, esse cara que recebe isso e não se põe a andar, é porque na verdade ele não se converteu, não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque o crente de verdade, o que tem Jesus como Salvador e Senhor, ele compreende integralmente o que diz, inclusive, lá no Salmo do 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, nada é meu. Nada. Nem a minha vida é minha. Tudo é de Deus. E é Ele que cuida de mim. Então eu vou obedecer-lhe e amá-lo de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Você tem trabalhado na sua igreja mesmo? Se colocado à disposição para cumprir a obra do Senhor? Jesus te curou, sabe? Escreveu o teu nome no livro da vida, você crê, então trabalha para o Senhor, porque aqui é o lugar de cura, lugar de estender a mão, mas é o lugar de trabalho. Por fim, aquele lugar que fora separado por Deus para operar milagres, se tornou em um lugar de estátua, disputas e festas, Betesda. Mas quando Jesus chegou, ele transformou num lugar real de cura, de estender a mão para o necessitado e reconhecer as suas dificuldades. E, sobretudo, dizer o seguinte: com as mãos dadas nós vamos trabalhar para o louvor da glória do nosso Deus. Nós não vamos permitir que a nossa vida e a nossa igreja se torne uma verdadeira Betesda, porque nós desejamos, sim, que neste lugar haja cura, alegria, haja comunhão, aperto de mão. Diferenças entre irmãos sempre vão existir mesmo. Porque se todo mundo fosse igual, não era nem um caminhão de pessoas da mesma etnia. Pelo contrário, as pessoas são diferentes. Até o irmão gêmeo, univitelino, ele é diferente. Sabia disso? Na sua característica de, como é que chama isso aqui? Impressão digital, na sua íris, são diferentes. Cada um tem um DNA, característica pessoal, até univitelinos. E é exatamente no meio dessa diferença que o amor de Deus deve imperar, para a gente estender a mão, abraçar aquele que está precisando e a fim de glorificar o nome do nosso Deus. Uma igreja verdadeira, ela cura doentes, sim. Uma igreja verdadeira acolhe aqueles que estão esquecidos. E uma igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, serve ao Senhor da igreja para a glorificação do nome de Deus. Nessa noite, Jesus Cristo nos chama a tomarmos uma atitude muito especial, de dedicarmos a Ele as nossas vidas para a glória do Seu nome, no nome de Jesus. Não há ninguém que é pior ou melhor do que o outro. Há sim os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E esta é a igreja de Jesus Cristo. A casa de misericórdia exerce e exercerá a misericórdia, não para honra particular e pessoal, mas para a glória do Senhor da igreja. Amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos orar no nome de Jesus e assim estaremos caminhando para encerrarmos esse culto. E agradeço aqui a presença de cada um dos irmãos, de suas famílias, e peço que o Senhor os leve em paz, guardados e remidos pelo sangue do Cordeiro, protegidos, e tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. Enquanto você está aí orando ao Senhor, a igreja está orando, se porventura Deus falou contigo nessa noite, o Espírito Santo de Deus falou contigo, e você sente que deseja se tornar exatamente essa casa de misericórdia, que estende a mão, sabe? Que promove a alegria, que faz com que o trabalho para a glória de Deus aconteça de forma natural, sem impedimentos, sem barreiras. Se o Espírito Santo está falando do teu coração, que você é nesta noite um instrumento que derrubará toda palavra maldita que é lançada contra, que você é um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo,
para bloquear qualquer ação que possa tentar impedir a glória de Deus na tua vida, na tua igreja, para que não sejamos uma Betesda onde as pessoas encontram posições VIPs, mas nos tornemos a casa de misericórdia, onde somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a todos quantos chegam e a tantos quantos que permanecem. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe. Se você quiser, pode levantar sua mão. Ninguém está olhando. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu só quero orar por você. Se você de verdade sente, né, que o Espírito Santo de Deus tem tocado no teu coração, quero orar pela tua vida. Assim. Deus te abençoe, meu filho. Oremos ao Senhor. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe você também, João. Há mais alguém? Quero orar por você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós adoramos a Ti e agradecemos por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Muito obrigado. Obrigado por cada palavra, por cada cântico e pela mensagem, ó Deus, que o Senhor nos entregou nesta noite. Queremos, ó Deus, ser o lugar de cura, onde estendemos as mãos e onde trabalhamos para o louvor da Tua glória, sem distinção, sem palavras de desânimo ou palavras contrárias, onde impera, ó Deus, a vontade do Senhor para a glória do Teu nome, porque se estivermos no centro da Tua vontade, ó Deus, somos abençoados e felizes. Ó Deus, o Senhor que nos sonda e nos conhece, tem visto aqui os Teus filhos e filhas que Suas mãos levantaram nesta noite. Cada um, ó Deus, com o seu desejo, com o sentimento que fora tocado em Teu coração, cujo qual o Senhor está vendo neste momento. Então, no nome de Jesus, derrama, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder e da unção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos e filhas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Promova, ó Deus, o manifestar da Tua graça. Promova, ó Deus, a glória do Senhor na vida dos Teus filhos e filhas, suas famílias, lares, projetos, sonhos, em nome de Jesus. E que a glória do Senhor seja plena. Concede a nós, a Tua igreja, ó Deus, uma noite abençoada e em paz na Tua presença. Uma semana, ó Deus, próspera, rica, livra-nos do mal. Guia-nos, ó Deus, e nos fortaleça em nome de Jesus. Muito obrigado. E agora, o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida neste lugar, nesta noite, sobre a vida dos Teus filhos e filhas que Suas mãos levantaram, seus lares, famílias, em nome de Jesus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em oração silenciosa e com o postlude do grupo de louvor. Encerramos o culto dessa noite. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.